Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Pastor Jonas, o meu coração quase entrou em... Foi Jesus amado. Quase infartei ali, esperando os números passarem. Queridos, eu quero expressar aqui em nome da Igreja Batista do Estreito nosso abraço e parabéns aos 7. E quando nós falamos aos 7, irmãos, não tem como não dirigirmos a palavra ao pastor Jonas, porque Deus usa homens. Posso ouvir um amém? Deus usa homens. Nós estivemos aqui, essa semana eu quis ouvir do pastor Jonas como surgiu o 7. Porque quando ele nos convidou para pregar, eu disse, pastor Jonas, eu preciso aprender com os irmãos, com o 7. E eu estive aqui, o irmão Paulo, levanta a mão aí, Paulo. Eu tive o privilégio de sentar, histórias, inspiradoras e emocionantes. Eu não me esqueço da mesa, pastor. Aqueles que não sabem, quando a gente está falando de mesa, que tudo começou com uma mesa em cima de 2 cavaletes e distribuição de sopa. Não é isso, pastor? Eles deram o pouco que tinham e Deus fez o restante. Amém? Dizer para os irmãos que a vida do pastor dos irmãos e o ministério, não só dele, mas de sua esposa, irmã Thelma, é reconhecida e o trabalho reconhecido, e nós louvamos a Deus. Devemos reconhecer o trabalho de homens de Deus. Ele não vai pagar o cafezinho para mim, por isso que eu estou falando, não, tá? É sincero. E é o que nós devemos fazer, porque isso é bíblico. Quero fazer menção aqui à mãe da nossa irmã Thelma, que foi nossa ovelha lá na Igreja Batista do Estreito, esposa do pastor Almir, que deu muita energia e muita oração de sua vida pelo trabalho batista aqui nesse estado. Louvamos a Deus pela sua vida. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Querido, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Estão aqui conosco também a irmã Ivanilda. Levante a mão, irmã Ivanilda. E a irmã Maurícia. Pastor Jonas, tinha uma turma lá que queria vir. Eu falei, vocês vão esvaziar a igreja. Eu falei, nada desse negócio, vocês vão esvaziar a igreja. A nossa igreja é pequena, irmão, se sair 10. Ai, glória a Deus. Temos muito carinho pelos irmãos, os irmãos lá também, né? Verso 14 diz assim, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Na mesma história, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, verso 34, você não precisa ir até lá, acrescenta um detalhe, porque Jesus viu que eram ovelhas que não têm pastor. Voltando a Mateus capítulo 14, verso 15, ao cair da tarde, ou seja, já bem pertinho de anoitecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Dispensa a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida.
Jesus respondeu: eles não precisam ir. Dê-lhes vós de comer, ou algumas versões, dai-lhes vós de comer. Eles disseram para Jesus: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: tragam-nos aqui para mim, tragam os peixes e os pães. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então nós podemos imaginar aqui que pelo menos 7.000 pessoas comeram daquele pão. Amado, a história que nós lemos é uma história de compaixão, é uma história de sensibilidade, de atenção e de esperança. E o 7 é centro de educação e esperança. Aquelas pessoas que estavam ali, elas saíram de casa pela manhã e foram ao encontro de Jesus. E Jesus estava num lugar bem distante. Não havia uma vendinha, lembra dessa expressão? Não havia nenhum mercadinho, não havia uma lanchonete, nem Bob's. Não havia nada onde eles pudessem comprar qualquer tipo de lanche. Eles estavam bem distantes. E eles saíram cedo e passaram toda a manhã, e o horário do almoço, e a tarde, e o sol já estava se pondo. Aquelas pessoas não estavam ali por curiosidade. Elas estavam ali porque elas possuíam necessidades. Eu imagino que ali existissem velhos, crianças, adultos, jovens, pessoas trazendo enfermidades, pessoas trazendo dificuldades, pessoas trazendo problemas inúmeros, e que estavam ali trazendo suas necessidades, e Jesus percebeu a necessidade de cada um, e aquelas pessoas saíram dali cheias de esperança, curadas, restauradas. Esse texto, irmãos, ele é curioso porque ele traz várias lições. Algumas pessoas, por exemplo, já pregaram sobre esse texto, falando sobre coloque o seu pouco nas mãos de Deus e Ele multiplicará. E é verdade a lição. Algumas outras já pregaram sobre faça o máximo que você puder, e o milagre é Deus quem faz. Amém? Mas hoje eu gostaria de refletir com os irmãos, focado na compaixão que leva à esperança. Eu sei que alguns irmãos não gostam, que o pregador fica pedindo para repetir. Na nossa igreja a gente tem esse costume. E repita comigo, por favor. Focar na compaixão que leva à esperança. A compaixão no texto, ela carrega 2 sentidos naquilo que nós entendemos hoje. E um sentido é a empatia. E a empatia é quando você sente com o outro a dor que ele está passando. Mas também nós trazemos aqui a ideia de compaixão no sentido de ter uma resposta, dar uma resposta. Então é sentir com o outro, mas não ficar somente no sentimento, mas agir em favor do outro. É interessante, irmãos, que quando nós falamos em compaixão, nós às vezes não temos ideia da origem dessa palavra. Compaixão é uma palavra que tem origem em outra que nós conhecemos muito. E eu vou perguntar aqui, mas não levante a mão. Tem alguém apaixonado aqui? Não levante a mão, não se entrega. Porque compaixão tem origem na palavra paixão. E é muito interessante porque nós descaracterizamos o sentido da palavra paixão. A palavra paixão tem o significado
e traz um forte sentido de sofrimento. Paixão não é aquele sentimento bom, encantador e romântico que envolve sonhos e fantasias dirigido a alguém. Paixão, na verdade, é o sofrimento causado por um sentimento, neste caso, não correspondido. Então, nós podemos dizer que estamos falando de compaixão, no sentido de sofrer com o outro. Amados, Jesus nos ensina, nesta história, que devemos ir além do simplesmente perceber a necessidade do outro. Os discípulos estavam vendo todo aquele movimento e chega um momento que os discípulos estão preocupados com as pessoas. Porque está ficando tarde, ninguém comeu, ninguém bebeu, e os discípulos chegam para Jesus, e eu estou inventando, você não vai dizer para ninguém que isso está na Bíblia, porque é invenção minha, tá? Os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, para aí, Senhor, está bom de pregar, esse povo está com fome, libera esse povo, Senhor, chega de pregar, porque esse povo está com fome. E Jesus olha para os discípulos, aliás, os discípulos dizem: libera o povo para que o povo possa ir pelos vilarejos longe e comprar alimento. E Jesus olha para os discípulos e diz: dá-lhes voz de comer. Os discípulos entendem o que está acontecendo, eles percebem a necessidade, mas o que eles fazem? Eles lançam sobre as pessoas, tipo, deixa que eles se virem, deixa que eles se virem. Nessa história, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ir além da percepção de uma necessidade. Nessa história, Jesus nos ensina que nós devemos assumir uma atitude que se traduza em alento e esperança. Amém? O 7, eu conheço alguma coisa, talvez bastante coisa, mas eu quis ouvir a história. E eu não sabia que o 7 distribui todos os dias quantas alimentações, pastor? 570 refeições por dia. Amado, não tem como negarmos que o 7 é uma história de empatia e de compaixão. Amém? De compaixão pela necessidade das pessoas, de atenção às pessoas, de sensibilidade às aflições. Não tem como nós negarmos que o 7 é um exemplo de perceber a necessidade e de se colocar ao lado para oferecer esperança. O 7 é um consolo para pais, para avós, para tios, para irmãos, que sabem onde estão os seus filhos, e muito mais do que alimento, eles estão recebendo atenção e valores. E isso não se encontra em qualquer lugar. Amém? Por isso o 7 é um exemplo daquilo que Jesus nos ensina. O Senhor Jesus, ali naquele momento, nos deixou, a nós igreja, e a cada um de nós, porque cada um de nós formamos a igreja, o dever e a vocação de sermos sensíveis às necessidades e sentirmos compaixão e levarmos esperança. Eu e você fomos ensinados por Jesus a sermos sensíveis às necessidades, a sentirmos compaixão e levarmos esperança. E eu não estou falando apenas do 7. O 7 tem cumprido com excelência a sua missão. Eu estou falando de ir além. Mas a igreja de Jesus tem a missão de atuar em favor do outro. E esta é a afirmação que tem me incomodado muito nos últimos dias. Nós somos um povo, você e eu, nós somos um povo cuja vocação é não ser indiferente ao sofrimento do outro.
Nós somos um povo cuja vocação é ser sensível à dor do outro. Nós somos um povo cuja vocação é ajudar, é levantar aquele que está caído, é fortalecer aquele que está enfraquecido. Essa é a nossa vocação. Quantos que estão aqui nesta noite, que são decididos, que são discípulos de Jesus e estão nos caminhos de Jesus? Levante a mão. Então eu e você temos uma vocação dada pelo Senhor, de não sermos indiferentes, de não sermos insensíveis. Nós temos uma vocação, e a vocação de ajudar, de levantar os caídos, de fortalecer os que estão enfraquecidos, de oferecer esperança aos que estão desesperançados. E o mundo, amado, que nós vivemos, cheio de individualismo, o mundo cheio de pessoas que estão buscando cada dia mais o seu próprio anseio pessoal, individual, o ego está dirigindo os corações. Nós precisamos fazer diferença, como aqueles que estão trilhando um caminho oposto. E nesse sentido, queridos, nós precisamos aprofundar e expandir esta vocação em nosso relacionamento como igreja de Jesus. O que é a igreja? Eu ia dizer que eu pedi no outro culto, eu peço permissão aos teólogos, pastores, para dar uma definição de igreja. Igreja é um agrupamento de pessoas, mas não um agrupamento no sentido meio pejorativo. Igreja é um agrupamento de pessoas tocadas, perdoadas e transformadas pelo amor de Deus e pelo poder de Deus. Vou repetir. Igreja é um agrupamento de pessoas que foram tocadas, perdoadas e transformadas pelo poder e pelo amor de Deus. Nós somos gente de todas as cores, classes sociais, famílias, lugares diversos, unidas pelos elos que nos colocaram vinculados uns aos outros, elos do Espírito Santo. Quantos catarinenses tem aqui? Levante a mão, por favor. Paulista. Quantos paulistas tem aqui? Levante a mão. Carioca. Os cariocas estão chegando que estão, né, pastor Jonas? Ó, fica magoadinho não, porque eu sou carioca, tá? Baiano. Pará. Pernambuco. Está faltando um pernambucano aqui, hein? Paranaense. Agora eu não quero nem contar. Gaúcho. Eu não sei onde Jesus, perdão, olha, você não vai falar isso por aí, tá? Eu não sei onde Jesus estava com a cabeça, que Jesus pegou, juntou essa galera toda, falou assim: eu vou levar todo mundo para a Igreja Batista de Barreiros, e eu vou deixar que o meu servo, pastor Jonas, cuide de tudo isso. Eu não sei onde Jesus estava com a cabeça, que ele pegou gente de famílias diversas, e cada família, hein? Se eu contar a história da minha, você vai desmaiar aí. E juntou todo mundo num espaço só. Sabe onde ele estava com o coração e com a cabeça? Uma só palavra: amor. Amor. Ele estava pensando, exercendo, vivendo o amor. Nós somos gente de todas as cores, de diversas profissões, unidas pelos elos do Espírito Santo, que caminham lado a lado, buscando cada vez mais o relacionamento com Deus e com o meu irmão. Amado, você pode não gostar, mas você é meu irmão. E olha para o seu lado, você pode nem gostar, que já é um erro, mas esse que está do seu lado é seu irmão. Diga para ele: olá, meu irmão. Nós temos defeitos,
E nós temos inúmeros defeitos. Eu vou perguntar aqui, se você levantar a mão vai cair fogo sobre a sua cabeça, por isso não levante a mão, tá? Vou perguntar aqui, tem alguém aqui que não tem defeito? Não levante a mão. Mas diga-se comigo, apesar disso, nós somos irmãos. Um dia meu irmão de carne virou para mim, se eu não fosse teu irmão eu te arrebentava. Mas até hoje, nós somos irmãos. Amém? E quando você se converte, você passa a fazer parte dessa família. Você passa a fazer parte desse povo. E como irmãos em Cristo, esta igreja tem, a Igreja Batista do Estreito tem, a Assembleia de Deus não sei de onde tem, toda igreja tem um grupo de irmãos que forma uma rede de gente que percebe a dor do outro, uma rede de pessoas que estão se dando para ajudar outros. Não são todos, mas toda a igreja tem. Toda igreja tem aquela irmã que ora por aqueles que estão passando problemas. Toda igreja tem aquelas irmãs e aqueles irmãos que se preocupam com o pastor, com a família do pastor. Toda igreja tem aqueles irmãos que quando alguém está passando alguma dificuldade, ele pergunta, pastor, como está fulano? Ele pergunta, irmão, como você está? Toda igreja tem. Gente que se doa por causa de gente. Gente que se preocupa, está disposta a ser bênção na vida do outro. Gente com quem você tem liberdade de rasgar o coração. Alguns, até devido ao grau de convivência, já até percebe quando você não está bem. O irmão Paulo, que está aqui conosco, eu não sei quantos anos ele tem lá na igreja, uns 25, 30, 25 anos. E o Paulo é muito amigo. E o Paulo, a gente pesca juntos, a gente conversa sobre teologia junto, a gente conversa sobre doutrina junto. De vez em quando são umas faíscas assim. É meu irmão. E eu caí na besteira de andar muito com Paulo, e aí ele já sabe até ler o meu olhar. E às vezes eu chego assim, sabe aquele dia que com você não acontece, com o pastor João não acontece, comigo acontece, que você chega na igreja, mas você não está bem. E aí o Paulo olhou para mim um dia e falou assim, pastor, o senhor não está bem. Eu falei, por quê? Você está com o farol baixo. Eu falei, não dá para esconder. E é assim que você tira a maquiagem e você é apenas irmão. Quantos estão entendendo? Um dia o Paulo percebeu que eu não estava bem e ele sabe que eu gosto de pescar. Aí ele falou, pastor, vamos pescar. Eu falei, vamos lá. Aí eu entrei no carro, ele sentou do lado, estou dirigindo e ele falou, você quer falar? E aí quando ele disse para mim, você quer falar? A gente tem uma comunicação. E aí eu viro para ele e digo assim, rapaz, o sol está bonito hoje, hein? Ele estava dizendo para mim, olha, se você quiser falar, eu estou aqui. Mas se você não quiser falar, não tem problema. Oh, que benção. Nós fomos pescar, eu acho que saímos lá da pescaria, uma meia-noite, não entramos no assunto, na aflição que eu estava vivendo, mas ele estava ali do meu lado. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Mas nós queremos estender isso. Nós queremos que isso cresça, porque a igreja tem essa vocação. Nós queremos incluir a todos nesta grande rede de comunhão, de mutualidade, de empatia, de amor. Nós queremos ultrapassar as barreiras do isolamento, da solidão, da distância e ampliar mais esta rede de comunhão, alcançando a todos. Alcançando a todo aquele que faz parte desta comunhão. Nós somos família de Deus. Amém? Quando você se converte, a Bíblia diz que você é introduzido nesta família. E família não é frequentador. Família não é frequentador.
A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo e diz que cada um de nós é membros desse corpo. Um dia eu estava pregando na igreja e Deus me deu uma ilustração sobre isso. Quando você está em algum lugar, alguma festa ou no supermercado e você escuta alguém falando umas coisas assim, que de vez em quando sai, que bênção. E você faz, que bênção, é coisa de crente. Né? E você escuta alguém falar, amém. Você fala assim, isso é coisa de crente. E daqui a pouco fala, glória a Deus, Deus te abençoe. E aí você se aproxima da pessoa e você fica curioso. E a primeira coisa que você quer fazer é perguntar para a pessoa, qual é a pergunta que você faz? Os que vieram no primeiro culto não fode, hein? Você pergunta assim, qual igreja você frequenta? Estou curioso. Membro não frequenta. Membro é. Imagine você que numa sala de cirurgia, centro cirúrgico de pronto-socorro, na área de ortopedia. O cirurgião ortopédico está correndo para lá e para cá e tem as enfermeiras ajudando e o cirurgião sutura um, coloca gesso no outro, abre a perna do outro e está lá aquela loucura. E a enfermeira, quando olha para o chão, tem um dedo caído no chão. E a enfermeira pega aquele dedo e pergunta para o cirurgião, doutor, qual o corpo que este dedo frequenta? Quantos entenderam o recado? Diga assim, eu não frequento, eu faço parte deste corpo, é aqui o meu lugar, eu estou vinculado a este corpo. Ah, querido, você é meu irmão. A sua dor tem que ser a minha dor e eu não posso ser indiferente à sua dor. O seu fardo é meu fardo. E eu não posso dizer para você, sinto muito, virar as costas, chegar em casa e ligar a TV no jogo da seleção brasileira e fingir que não está acontecendo. Quantos entenderam? Às vezes, este suporte é emocional. E muitas vezes, como eu dei o exemplo de Paulo, você não precisa de fazer nada, só sentar do lado. Quantos aqui já leram o livro de Jó? Não precisa levantar a mão. Os amigos de Jó, quando souberam que Jó estava passando grande necessidade de apoio, Jó estava passando um dilema terrível, físico, emocional, os amigos de Jó foram visitar Jó. Não sei se você já percebeu. Cara, os pastores aqui já perceberam. Os amigos chegaram e se assentaram do lado de Jó. Jó estava sentado na terra, eles se assentaram do lado e eles não falaram uma palavra. Durante quantos dias? 7 dias. O tormento de Jó começou quando eles abriram a boca. Pode ler. Querido, muitas vezes basta você sentar do lado. Amém? Meu irmão, se tiver que chorar, não chore sozinho. Quantos estão entendendo? Nós não queremos que você lute sozinho. Nós não queremos que você guarde calado aquilo que te machuca. Porque aqui, nesta igreja, existem homens e mulheres de todas as idades que estão dizendo, contem comigo. E isso não é discurso. É isso que devemos ser. Entende? Nós precisamos ampliar. Às vezes o suporte é material. Há muitos anos atrás eu cheguei numa comunidade para evangelizar e eu levei uma cesta básica para uma pessoa. E quando eu estava na frente da casa da pessoa, não tinha ninguém em casa. E eu me virei e dei de cara com outra casa e falei, vou deixar essa cesta básica em outra casa. Bati na porta, a senhora me atendeu. Era uma senhora que devia ter uns 5 filhos. E eu falei, olha, eu trouxe uma cesta básica para uma outra família, não estava, a senhora aceita? Ela, claro que eu aceito, entre. E eu entrei e orei com ela, ela começou a frequentar a igreja, Massa Passo.
E a Márcia Passos construiu uma casa para ela numa comunidade perto da nossa igreja, onde as madeiras tinham frestas que dava para passar um dedo em cada uma. E quando o vento sul soprava, era muito frio. E aquilo tocou meu coração. Ser sensível à necessidade do outro. E eu levei para a igreja e falei, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa. E o Duda, pastor, já nos conhece, alguns aqui conhecem. E o Duda fez uma planta simples e nós construímos uma casa para a irmã Márcia. Não é apenas sentir, perceber a necessidade. Passado um tempo foi a Cíntia. A Cíntia é outra família na mesma comunidade que nós evangelizamos. A Cíntia começou a ir para Jesus, nós começamos a fazer estudo na casa dela e nós percebemos a situação da casa da Cíntia. E Deus moveu o nosso coração, não podemos ficar assim. E juntamos alguns irmãos da igreja, dentre esses irmãos a irmã Rita, levanta a mão, irmã Rita, e o Paulo. E o que nós fizemos? A igreja construiu uma casa para ela, porque nós percebemos a necessidade. E Deus nos deu graça. Amém, irmãos? Às vezes o suporte é espiritual. Às vezes é necessário oração. Às vezes é necessário jejum. E querido, isso não é poesia. Isso é estilo de vida cristão. Se você está em luta, não ore sozinho. Lá na igreja tem irmãos, e aqui eu tenho certeza que o pastor Jonas tem, que você pode ligar e dizer assim, meu irmão, ora por mim. Isso não é fraqueza. Amém? Nós queremos ampliar isso. Já existe, mas queremos ampliar. Nós não vamos te julgar. Nós vamos andar contigo. Cada cristão foi chamado com a vocação de ser aquele que percebe a dor do outro, a necessidade, o sofrimento. E quando nós não tivermos o que fazer, nós vamos dobrar os joelhos juntos e clamarmos àquele que tudo pode. E se falharmos, porque nós falhamos, somos humanos, não me deixe continuar sem saber que eu falhei contigo, porque eu estou pronto a dizer, me perdoe. E isso é de coração. Tem uma irmã na nossa igreja, não vou citar o nome, embora ela não teria nenhum problema. Os irmãos que já foram lá do Estreito, pelo menos há 29 anos atrás, conhecem. Um dia essa irmã virou para mim e falou assim, pastor, se seguir a Jesus é isso, eu não quero mais saber de Jesus. Eu falei, irmã, não posso fazer nada. Passado um tempo ela voltou e falou, pastor, me perdoa. Vem cá, minha irmã. Um dia eu estava na porta para entrar para o culto. E a irmã me parou e falou, que pastor o senhor é, hein? E eu levei um choque. Eu falei, por quê? Porque o senhor não visitou meu filho. Eu falei, Jesus, na hora de eu entrar para o culto, escutar uma dessa. E ela entrou para o culto. Daqui a pouco ela voltou e falou, pastor, me perdoa. Eu falei, você está perdoado, minha irmã. Só quero dizer para você que eu liguei várias vezes para o seu filho, mas não fui atendido. E se eu não tivesse visitado, eu falhei, meu irmão. Me perdoe. Neste sentido, queridos, nós queremos convidar você que não sofra sozinho, que não chore sozinho, que não carregue seus fardos sozinho, que conte com irmãos,
Você está entendendo? Que seja sensível à dor do outro. A obra que esta igreja tem feito é excelente. Vamos avançar mais. Nesse sentido também, nós cristãos precisamos ser aqueles que levam compaixão e esperança lá fora, onde nós frequentamos. Há pouco tempo atrás, pastor Jonas, eu me aventurei em começar um curso de inglês. De tanto viajar e depender dos outros, às vezes, para traduzir alguma coisa, eu falei assim, eu vou fazer um curso de inglês. E eu me inscrevi no IFSC e fui sorteado e comecei a fazer o curso de inglês. E quando eu cheguei na sala, a primeira coisa que eu olhei, o que um crente pensa quando chega onde não conhece ninguém? Deixa eu ver quem eu preciso falar de Jesus. E aí tinha um rapaz que veio da Venezuela, estava fazendo curso. E eu descobri que ele morava no Estreito, perto, e um dia eu virei para ele e falei assim, ô Javier, você mora no Estreito, né? E ele, mora, Jota, quer ir comigo? Eu te dou uma carona. Primeiro dia eu dei uma carona para ele, Jota, muito obrigado e tal. Segundo dia eu falei, Javier, quer ir comigo? Ah, claro, se você puder. No terceiro dia eu falei, Javier, você vai comigo? Vamos, parei na frente da casa dele e falei, Javier, espera aí que eu quero fazer uma oração por você. Daqui a mais um tempo eu parei também na frente da casa dele e falei, Javier, vamos fazer aquela oração? Vamos. Quando eu terminei de orar, sabe o que ele fez? Ele falou, Jota, agora eu quero orar por você. Ele não frequenta a igreja, nunca foi evangélico, nunca foi protestante, e aí ele orou por mim. A esposa dele começou a frequentar a igreja, e ele não está frequentando a igreja, mas não me importa. Um dia, Deus vai fazer. Querido, eu vou lhe contar só mais uma experiência. Tem uma empresa na Palhoça, que eu conheço o diretor da empresa, o dono da empresa, os sócios, os funcionários, e todos eles sabem que eu sou pastor. E um dia, essa empresa pegou fogo, e eu fiquei pensando em casa, falei, como que ele deve estar? Funcionários, tudo pegou fogo, e foi numa sexta-feira, e eu fiquei angustiado com isso, fiquei preocupado, como que ele vai fazer? E para restaurar tudo, e pagar funcionários. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu peguei o carro e fui até a empresa, e quando eu cheguei na porta da empresa, ele estava chegando, estava ele e o sócio, e eu virei para ele e falei assim, rapaz, cara, como é que ficou? Ele, não sei, depois do incêndio eu estou vindo a primeira vez aqui, não sei o que eu vou enfrentar. Eu falei, posso entrar com você? Ele falou, claro que pode, nós entramos. Tudo acabado, gente. Tudo acabado. E quando nós chegamos no lugar onde foi lá o epicentro do incêndio, e eu vi o estado, o olhar dele, eu disse para ele assim, fulano, eu não tenho nem como, mas eu tenho algo que a gente pode fazer juntos. Eu quero orar com você. E nós demos as mãos e eu orei com ele. E fui embora. Eu viajei. Quando ele foi reinaugurar a empresa, ele mandou uma mensagem para mim e falou, Jota, você pode vir aqui para a gente fazer um culto de reinauguração da empresa. E eu disse para ele assim, eu estou viajando, não posso, mas eu tenho alguns pastores que eu posso indicar para você. Pastor Jonas, pastor Roberto. E ele disse, não, Jota, não precisa. Eu queria que fosse você, mas não precisa. Há 2 meses atrás eu estive lá na empresa. E eu estava conversando com ele, ele disse, Jota, quero te contar uma coisa. Eu estou frequentando o culto com a minha esposa. E eu me batizei. Na hora da angústia, você precisa estar perto. Você precisa ser aquele que vai lá e leva esperança. Você entende? Com raras exceções, você precisa ser o melhor amigo na sua empresa. Você precisa ser o melhor amigo no futebol.
Você precisa no futebol ser aquele que vê as necessidades e ser a mão estendida. Amém? Mas nós também levamos esperança de vida eterna. Você é o missionário de Deus para levar a vida eterna a todas as pessoas. Eu não convido ninguém para ir para a nossa igreja. Eu estava falando para o Jonas, pastor Jonas, de vez em quando eu encontro alguém e a gente está evangelizando e a pessoa fala, eu não moro aqui, moro em outro lugar, tem uma igreja fora do Estreito, e eu já vou falando, vou falar, Barreiros, Cobrasol, Jardim Atlântico, algumas, eu não falo todas. Eu estou falando, eu quero encher o reino dos céus. Quero encher o reino dos céus.